Olá, caros espectadores deste varonil programa, né? O Mundo e a Música. Neste programa falaremos sobre Jethro Tull, o L'Amore, o Jethro Tull, o Jethro Tull, o Jethro Tull, e outras curiosidades sobre o nosso caro Jethro Tull, né? Mas antes de começar esse programa, eu gostaria de agradecer aos 3 ouvintes que ouviram nosso último programa. E é isso. Vamos pra vinheta? Não, hoje não vai ter vinheta. Não, pois é, eu acho que de fato não teremos vinheta no programa de hoje. Mas então, Manoides, nesse programa, falando sobre curiosidades gerais sobre o nosso conjunto favorito, né? O conjunto favorito desse programa, que é o Jethro Tull, né? E, né, a primeira coisa que a gente vai falar de curiosidade é minhas aquisições em relação ao meu grupo favorito, né? Aquisições, né, do meu grupo favorito. E a primeira é esse disquinho aqui, amiguinhos. The Meeting, do Martin Barre, né? Pra quem não sabe, né, você pode já se desinscrever deste canal, mas Martin Barre, né? Martin Barre é o guitarrista do Jethro Tull, né? E eu comprei esse disco, né? No Discogs, né? Aqui, né, no Canadá, de um outro amiguinho aqui no Canadá, por $10 e tal, né? E o cara falou, assinado pro Mike, né? Então se você tiver o nome Mike, né, você tá de boa aí, ó. To Mike, né? E a assinatura do nosso cara, o Martin Barre, né? E esse é o segundo disco solo do Martin Barre, né? Tem o Trick of Memory, né? Que é o primeiro, que é bem legalzinho também. E esse disco aqui, o The Meeting, é bem legalzinho também. Não é de Total, né? Não tem o nosso cara, Ian Anderson, mas é bem legal, né? E tem uma cantora aqui muito interessante, inclusive é uma mulher negra, assim, que canta mais no estilo soul, né? E o pessoal do prog não achou isso legal, muita gente reclama das questões do vocal, né? Nesse disco, né? Porque não é prog e tal. Mas eu discordo completamente. Acho que a cantora desse disco, né? Que até vou olhar aqui, ó. Quem é a cantora, porque eu já esqueci, né? Porque é claro que eu esqueço tudo, né? A cantora é a Maggie Reedy, né? Maggie Reedy é uma cantora inglesa, tal, né? De soul, assim, uma mulher negra, provavelmente de descendência jamaicana, né? Ou de origem jamaicana. E, poxa, e esse disco eu acho bem legal. Eu lembro na época, inclusive, que ele foi lançado, em 1996, saiu uma resenha na Rock Brigade, né? E o Antônio Carlos Monteiro, né? Que inclusive hoje fala ali no YouTube, bem legal ver o cara depois de tanto tempo aí no YouTube. Ele colocou esse disco entre os melhores do ano, né? Na Rock Brigade, no ano de 1996, pessoas, esse disco do Martin Barre. E eu achei tão curioso, né, que o cara tava vendendo um disco autografado pro Mike, né, e aí, cara, eu fui conferir, né, se a assinatura do Martin Barre tava correta, né, e tá, né, mas quem é que vai copiar, né, uma assinatura do Martin Barre pro Mike, né, tem que ser muito... E outro, o cara que tava vendendo isso aqui no Discogs, né, ele tinha uma outra cópia do The Meeting sem assinar, né? Então, amiguinhos, tem uma cópia autografada do The Meeting pelo Martin Barre e eu fico muito contente, porque Martin Barre é meu guitarrista favorito da vida. Não que eu gosto de guitarra assim muito, né? O que eu conheço de guitarra, né? Então é isso. Muito legal. Outra curiosidade sobre aquisições de Jethro Tull, né? E essa já faz algum tempo, mas eu acho interessante contar a historinha. Aqui, enfim, né? Comprei alguns discos no Discogs, alguns CDs, né? E um deles, como é comum no Discogs, né? O lojista disse: Não, eu já vendi, infelizmente. Se você quiser escolher um outro disco, né? Mais ou menos do mesmo preço, né? A gente te envia, assim, ao invés desse outro, né? Eles até dão, em geral, eles dão uns $2, $3, assim, acima, se você quiser, né? Aí eu vi um disco, né, do Ian Anderson, né? Que eu conhecia já no Brasil, né? O Divinities, né? E é esse disco aqui, ó. Ian Anderson, Divinities, 12 Dances with God, né? 12 danças com Deus, né? Que é um disco que saiu na metade dos anos 90, o disco instrumental do Ian Anderson com a participação do Andrew Giddens, né, tecladista, né? Inclusive o Andrew Giddens tem uns discos solos, né? Eu lembro que no Brasil eu cheguei a comprar um disco dele chamado Picture This, né? E aí eu comprei no site dele e é curioso que a embalagem, o disco não veio assinado, mas na assinatura de quem enviou era ele mesmo, o Andrew Giddens, né? Inclusive o Andrew Giddens
está no Facebook, é uma pessoa muito engraçada, inclusive, né? Ele faz muitas piadinhas inglesas, né? Eu acho que ele mora na Espanha hoje, né? E é uma pessoa muito acessível, muito legal, o Andrew Giddens, e eu amo esse disco. E, falando na Rock Brigade, a Rock Brigade deu 10 para esse disco na época que ele foi lançado, em 1995. Eu lembro que eu fiquei absolutamente. Eu já era fã de Jethro Tull, né? Mesmo uma criança de 12 anos, né? Em 95 eu tinha 12 anos. Eu vi que a Rock Brigade deu 10 pra esse disco. Eu fiquei louco, né? Pra achar esse disco, que era meio difícil na época, né? Só importado e tal, né? Mas acabei gravando numa fita, né? E etc. E eu vi esse disco centenas de vezes. E ele é lindo, assim, né? É bonito, é um disco instrumental e tal, né? Hoje em dia eu já não acho tão, assim, explodir a cabeça como eu achava naquela época, né, amiguinhos? Mas eu ainda amo esse disco. Mas enfim, voltando à questão lá, o cara falou, então, escolhe outro disco. E aí eu vi, né? Esse disco, Ian Anderson Divinities, né? Então, é esse. Mas quando chegou em casa, não era este aqui, amiguinhos, 12 Dances with God, mas era esse aqui, 4 Dances with God. Tem um terço das danças com Deus. Esse aqui é o 4 Dances with God, esse é o 12 Dances, 12 Dances with God. E esse, na verdade, é um disco promo, né? Que eles enviaram para as rádios, etc. Na época, só com 4 das canções desse disco. E quando chegou, poxa, eu achei que era o disco 12 Dances with God. E agora é só o 4, né? Vocês podem ver aí que tá escrito, né? 4 Dances with God. E eu fiquei meio desapontado, mas enfim, agora tem os dois e eu amo esses discos, né? Bom, mais Jethro Tull, aquisição de Jethro Tull. Eu acabei indo atrás um pouquinho dos discos, dos últimos discos de Jethro Tull, que, claro, ouvi na internet, né, como um grande Tullhead, mas não tinha comprado os discos, né? Daí eu comprei o Rock Float, né? Que é bem legal, né? A gente não pode reclamar desses discos. Ah, mas a voz de Anderson, a voz é o que é, né? Mas os discos são bons, né? São realmente bons. E o último disco, né? O Curious Ruminant. Pra quem é fã do Jethro Tull, são bons discos, né? São bons discos, né? Ah, sem reclamações. Além disso, né, amiguinhos, eu faço parte do Trans Global World Music Chart, uma parada de sucessos da música do mundo, né? E lá eles me enviaram, né, por e-mail, porque a gente recebe os discos por e-mail, né? Em MP3, Wave, etc., para serem avaliados para nosso programa. E eu recebi um disco de um acordeonista italiano, né, da região da Toscana, né? Em português é Toscaninha, em inglês, Toscanha, em italiano, Toscana, em português. Não sei, mas é um acordeonista da região da Toscana, lá ao noroeste da Itália, abaixo um pouquinho ali da região da Juve, né, da Juventus, não tão ao norte, mas o centro norte e oeste da Itália, a região da Toscana, o Riccardo Tesi, né? E eu recebi o disco que ele gravou com um flautista clássico chamado Zampini, né? Paolo Zampini. E o disco se chama Camera Rock, né? E o disco é baseado na amizade que esse acordeonista, né, italiano que eu adoro, né, que é o Riccardo Tesi, teve com esse flautista, né, e eles se conheceram desde de criança, sabe, da adolescência, e ambos fãs de Jethro Tull, né. Mas o Riccardo Tesi foi lá ser acordeonista tradicional, né, de música tradicional, inclusive foi gravar com John Kirkpatrick, né, o cara que tocou com o Steel Eye Span, né, então tem uma relação aí com o Jethro Tull também, né. E eu amo um disco do Riccardo Tesi chamado Aquafocoiare. Não sei. Então, um disco do Riccardo Tesi, Aquafoco, que eu amo demais, né? E eu sigo o trabalho do Riccardo Tesi faz um tempo, né? E ele lançou esse disco aí, né? Em homenagem à juventude dele e ao Jethro Tull, tal, né? Com esse flautista. Então, acordeão, flauta, piano, né? E algumas vezes cello, né? Inclusive o cellista, né? O cara que toca violoncelo nesse disco, tocou com membros, né, do Gentle Giant e essas coisas. Então, o pessoal que trabalhou nisso é tudo do rock progressivo. O disco não soa assim rock progressivo, né? Soa, na verdade, bastante próximo ao Ian Anderson nesse disco aqui, né? Não o 4, né? O 12 Dances with God, que eu amo, né? Assim, esse disco. E, poxa, bem legal ter um cover de Living the Past, né? Então, tem esse amore italiano
italiano, italiani. E eu não sou descendente italiano nem nada, tá, pessoas? Mas tem um amor italiano ao rock progressivo, ao Jethro Tull, né? Inclusive em termos de aquisições, né, para fechar o programa, né? ah, Faz muito tempo eu comprei uma versão desse disco que eu adoro, que é o Angel Delight, do Fairport Convention, e é uma edizione italiana. Talvez quem comprar disco italiano reconhece esse selinho, né? Que são das edições italianas, que não são assim caprichadas, né? Mas em geral tem um preço legal e tudo, né? E, enfim, e a gente adora o prog italiano e coisas italianas e comida italiana, porque, enfim, né? A gente, São Paulo, a gente tem esse vínculo, mesmo que ele não seja descendente, ele seja italiani, italiano vero, né? Mas é isso, amiguinhos humanoides, essas recomendações sobre Jethro, né? Neste vídeo, né? E eu não sei o que eu vou fazer nesse canal. Eu vou fazer vídeos quando é legal fazer, né? Quando tenho prazer de fazer. Como eu tive o prazer de gravar esse vídeo. Então, espero que vocês gostem também. Grande abraço e até o próximo programa.